Sejam bem-vindos novamente ao Vale das Trevas, da Ponte pra cá. Eu sou o Rafael Damasceno. Eu sou o Henrique Ferraz. E eu sou o Jonas Crisel. Eu sou a Alice. Estamos aqui agora todos reunidos novamente para apresentar a segunda parte do podcast do Clã Sabita. Bom, mas antes de apresentar o cast, vamos aos comentários, aos recados que tivemos no nosso blog. Com certeza. Esses comentários sempre nos trazem uma forma de feedback que a gente gosta muito de ler, né? Antes de cada podcast. Nós temos o primeiro comentário dele, Xerox. Ah, eu conheço o Xeroquito. Conhece o Xerox? Ele é meu jogador. Legal demais o início da campanha. A galera se puxou nos personagens. Além de que, ficou uma aventura muito envolvente. Parabéns, aguardando os próximos capítulos. Esse comentário ele fez foi do jogo lá que eu tô fazendo, que a gente tá fazendo, né? Sim, do Manchas do Passado. Manchas do Passado. Legal que ele curtiu. Muito bom. Eu vi algumas pessoas me comentaram, mas me comentaram no WhatsApp, né? Pessoal meu sobre o andamento do jogo, eles curtiram a ideia. Não, tem alguma galera comentando sobre o jogo e tá bacana. Quem puder ouvir aí, acompanhar os jogos, tá bem tranquilo, bem maneiro. E nós temos também um comentário do Inácio. Muito interessantes podcasts. Gostei muito deste livro, o livro de Note, as passagens sobre Lilith e Caim sendo sacaneado pela A Velha, entre aspas. Ficaram bons, sempre frisando que são suposições e dependendo da visão de cada um como jogadores e narradores sobre o assunto sendo possível de ser trabalhado. Acredito que em futuros podcasts será aprofundado a ideia de que este livro é raro e que as visões são sobre os nordistas na Camarilla e no Sabá. Seriam, no mínimo, interessante. Muito legal o empenho de vocês, pessoal. Bom, Inácio, agradeço aí pelo feedback, pelo retorno, sabe? Muito obrigado. Um grande Inácio, o nosso Brujá mais antigo que tinha no live de Porto Alegre. Era o Inácio que interpretava. Na época que o narrador era um amigo nosso aí. Grande Inácio, vulgo Rodrigo. Pior, né? O Inácio marca presença lá quando tem os eventos em Porto Alegre do Mundo das Trevas. O Inácio tá sempre lá, né? Bom, vamos ao Desconhecido. Novamente o Desconhecido marcando presença. Vou fazer uma camisa pra ele, sério. Vou ter uma camisa do Desconhecido. Vou fazer uma camisa pra ele. Desconhecido, nós os amamos. Nós já te amamos. Vai estar um coraçãozinho assim, tipo... Ai, coraçãozinho Desconhecido. Vou fazer. Ferraz no cast 01 chamou a véia de safada. No cast 00, Rafael disse que os Tremere são safados. Significa? São mesmo. Podem usar a grande trama de Gota de Sangue de Caim. Foi motorizado? Feito? Os convidados foram ótimos. Quando foram falar dos clãs, poderiam chamar um convidado de cada clã, para que esse descreva o porquê de escolher esse tal clã. Acho que seria interessante. Quando comecei a jogar e posteriormente narrar Vampiro, lá em 2002, senti a falta de material para descrever personagens, como Xerife, Arpia, etc. E locais, Elísio como por exemplo. Esse cast foi o supra-sumo do que eu precisava lá em 2002. Foda demais. Quando falaram que voltaria alguns anos, séculos, Morrigan tinha que ter dito: no meu tempo isso era tudo macieira. A Camarilla não é um chinelo, é um grande tamanco de madeira. Sobre o que é conclave, faltou a melhor resposta. É o antônimo de sem clave. Meu Deus. Sim. Hashtag morri. Verdade absoluta. Player querendo ir falar com o príncipe como se o príncipe fosse técnico de time de bocha. Desculpe os textos grandes. E que depois que ouço o cast, faço quase uma redação do Enem. Sobre... rola muito plot twist e é bom demais. Após os clãs e seitas, poderiam fazer casts sobre o cenário em si. NPCs, dicas de NPCs... que na minha opinião, na opinião de vocês, não pode faltar. Minhas narrações sempre tinham um negro ocultista chamado Meia-Noite. Senhores, ótimo cast, fluiu como uma conversa sem compromisso em um Elísio qualquer. Parabéns, camaradas, até o próximo. Atenciosamente, o Desconhecido. Acho que até aproveitando a ideia do Desconhecido, acho que os príncipes da cidade têm que ter um serviço de 0800, né? Tem muita gente querendo falar com os príncipes, então vamos organizar isso aqui, né? Não, tinha que ter um... Se você é da geração tal, diz que... né? Se você é da geração tal, diz que não sei o quê. E vai indo, né? Escalonando, né? Senão... Senescal pra quê, né? Hã? Senescal pra quê? Ué, o disque saque. Eu acho que devia ter, tipo, aquele telefone vermelho que nem tinha no Batman, que cai direto na sala dele, assim. E aí tu só usa aquele telefone pro problema pica, assim. Ou das meninas superpoderosas também, cai direto no prefeito. No prefeito. É, claro. Devia ter uma linha direta com o príncipe, eu acho. Novamente com Xerox.
Fera episódio. Bom trabalho e que venham os clãs. Bom, nós estamos falando sobre os assamitas, não? Cherokee. Isso aí. Parece que sim. Será? Mas de repente, né? Outro desconhecido, mas este acredito que não seja o desconhecido que é desconhecido. Parabéns pelo ótimo cast. Continue com esse belo trabalho. É desconhecido Wolf. conhecido esse aí, né? Não, mas é um desconhecido conhecido. A gente vai criar um apelido pro desconhecido. Como é que vai funcionar isso aí? Não, a gente vai fazer que nem os vizir, tá ligado? Que tem os vizires e o vizir. Então vai ser os desconhecidos e o desconhecido. Não, mas aqui, ó. Nossa, É o desconhecido. Mas é um desconhecido que não é mais desconhecido, porque ele se autodenominou Volve. Então, o Volve. Não, então já não é. Ah, então É não. assim. É o Wolfenstein. Beleza. Valeu, velho. Continue aí nos acompanhando e, se possível, comente aí, diga o que tá achando. E peça sugestões também, cara. Tiago Melo. Não? Futebol Melo é o agora? sobrenome dele ou Melo é uma exclamação assim? Tiago Melo! Ou é Tiago Melo, grande, amigo, parceiro? Não. Não Cara. entendi tua ênfase. Eu Só me veio a loucura, eu quis falar assim, mas tudo bem. tô surpreso também, mas tudo bem. Thiago Melo. Pessoal, primeiramente, parabéns pelos podcasts. Vocês conseguiram trazer toda a nostalgia do meu tempo de jogador. Jogava muito com o clã Assamita e gostei. Gostei bastante das informações repassadas de forma descontraída. Observação: faz muito tempo que li o clã Assamita, mas lembro de algo como Al-Sharad ter saído de Alamut e ir para Camarilla. Mas tenho uma vaga lembrança sobre o assunto, então posso estar equivocado. Não, ele tá certo. Nós vamos falar disso hoje. Outro desconhecido, que eu não sei se é o Cenas mesmo. dos próximos capítulos. Que será hoje, no caso. Isso. Outro desconhecido, que eu não sei se é o mesmo, mas acredito que não. É muito legal essa parte dos Assamitas, dando pau nos Bali. Ponto. Acabou. Sucinto. Legal é dar de pau, né? Legal é sentar o sarrafo nos outros. Claro. Ah, mas Legal e é quebrar todo os o bares. lance de Não, formar o para, bicho, da para. Pra quê? montanha e da organização. Não, mas é dar-lhe pau. O negócio é sentar porrada. É baile e dá-lhe pau. Tiro, porrada e bomba. Marcos Brasil. Muito bom podcast. Alguns pontos foram falados e gostaria de complementar. O nome Hassan vem do verdadeiro velho da montanha de Alamut, que era chamado de Hassan in Sabah. O clã foi inspirado neste homem que originou os Assassins. Era uma seita política religiosa do Oriente Médio. Bom, Marcos, daqui a pouco já vamos chegar lá, tá? Vamos também falar sobre isso e um pouquinho mais sobre os personagens notáveis. Agora nós temos também comentários pelo Facebook. Também, novamente, do Thiago Melo. Parabéns, pessoal, pelo episódio. Baixou uma nostalgia enorme sobre o tema e gostei muito da forma descontraída do podcast. Observação, deixei uma mensagem lá no blog lá. Bom, acabamos de lê-lo. Ivan Freitas dos Santos Soares. Ô, Ivan. É. O Ivan? O Ivan? É o Ivan? É o Ivan? Ivan? Claro. Claro. E por que não pode ser o Ivan? É, só tem um Ivan. Eu gostaria de ouvir sobre a Mão Negra e True Black Hand. True Black Hand. True Black Hand. Tá tudo bem? Não, tá ótimo, tá ótimo. Sobre Tiamat, Baba Yaga, Drácula. Tiamat. Não é Caverna do Dragão, tá? Só pra ter uma... Não, é a Matusalém junto. E se não for pedir demais, um podcast dividido em 3 partes sobre o possível final de Gerena. Com certeza. Vamos fazer. E pode continuar mandando os trava-língua que a gente se diverte com o Henrique tentando ler. O mais divertido é ver ele A tentando parte ler. mais divertida do trabalho é essa. Com certeza, vamos fazer. Da parte da Gerena até acho que seria interessante explorar cada final. Claro, com certeza. Vamos dividir melhor esse podcast. O último comentário do Facebook é do Ivan Freitas de Santos Soares. Sugiro mais mesas, já que é uma narrativa. Mais mesas com outros jogadores no mesmo período, só que em outros cenários, como Garou, Fada e afins, sem se cruzar, mas apenas para dar o gostinho de outras versões do Wood para os ouvintes. Vai ser feito, já estamos no forno com algo que vai vir depois do Manchas do Passado. Já tá o projeto, hein? Né? Espere e que vai vir coisas muito boas, não só do Mundo das Trevas também, como outros cenários, outros sistemas. Com certeza, vamos jogar TD aqui. Por que não? Se é Mundo das Trevas, A se tiver um... a gente joga Ravenloft daí, que tem um vampiro fodão lá. Ué? Tá, vamos tocar então, vamos começar falar sobre os Assassins.
Dá-lhe daí, John. Vamos sim, senhor. Temos para hoje a ideia de falar da organização do clã, né? Como é que o clã se organiza internamente. Acho que cabe a gente dar uma pincelada na questão dos métodos, de como que os anciões usam para coordenar e controlar os membros do clã. A questão da magia de sangue, que é o mais básico, o principal método que eles usam, é o que possibilitou eles terem uma comunicação a longa distância, né? Imagina, numa época que tu não tinha WhatsApp, né? Que tu não tinha celular, que não tinha essas facilidades todas. Eles conseguiam comunicação a muito longa distância com uma velocidade muito superior a qualquer outro membro do vampírico. Eles tinham um negócio muito interessante que os feiticeiros faziam, que era um ritual, que quando um deles era abatido, ou se eles tivessem feito o ritual sobre qualquer outro Assamita, quando ele era abatido, destruído, todo a Alamut recebia a imagem do vampiro que tinha destruído aquele Assamita, pra depois o clã ir lá e retalhar. Sim. Era um ritual, eu acho muito bala esse ritual. Outra parte do sistema de organização do clã, que me parece muito interessante e conversa com o que a gente falou no cast anterior, há uma crença de que os Assamitas, há uma crença dentro do clã de que os Assamitas são superiores a qualquer outro membro vampírico. Não, eles têm essa ideia mesmo. Eles acreditam isso, só que isso se torna uma teia, né, de que eles são superiores e que eles estão dentro, eles são uma espécie especial de vampiros, não são como os outros. E isso cria um laço de irmandade com eles de uma forma diferente do que se espera. John, agora tu me desculpa, mas eu vou pegar esse teu gancho. E tem um clã que a alcunha deles, tá? Que o lema deles é: nós somos o próximo passo da evolução. Vocês fazem ideia de que clã seria esse? Qual seria... Quem é que utiliza dessa frase? Vou chutar. Chuta aí. É os Cismis, né? Não. Não? O clã que se diz que é o próximo passo da evolução com certeza que é o clã mais próprio pra isso, os Tremere. Eu sabia que ele ia dizer. Tinha, né? Só podia ser. Eu parei pra pensar e disse assim, vou chutar com os Cismis, porque realmente os Cismis têm aquela ideia de transcender o vampirismo e eles serem fodão. Beleza, fiquei quieto. Ele veio, rodou em volta. É os Tremere, óbvio que é os Tremere. Toca a ficha aí, John. Os Tremere... Não, olha só, eu vi um negócio hoje que eu achei muito interessante. Os Tremere são tão legal e eles são tão supra supremo que não tem relato deles nem na primeira nem na segunda cidade. O que eu vou te dizer, né? Não tem isso, não existiu. Tem. Quando chegar o cast dos Tremere eu te explico. Eu falo da onde tem o relato deles. Isso é uma versão... Não tem. Depois eu te digo. Isso é uma versão repaginada de que em casa a gente conversa. Tipo assim, não, quando chegar o cast dos Tremere, a gente vai ver aí, então. Tipo isso. Em casa a gente conversa. O negócio é que não tem, nem o Tremere tinha nascido na galera. Mas precisa? Óbvio, foi ele que fundou o clã. Tá, toca a ficha aí, ó, John. Para finalizar as estruturas de controle, né? O laço de sangue, que é a estrutura mais básica de controle que um Cainita conhece, né? É uma estrutura raramente utilizada pelos Assamitas. Eles usam. Se o sujeito dá demonstrações de que o livre-arbítrio, ele não sabe lidar com o livre-arbítrio, eles usam. Mas não é uma estrutura comum, assim, de ser utilizada. Mas faz sentido. Tu imagina, eles são viciados em Vitae. Aí tu vai ali prender aquele... vou prender aquele arruaceiro... Aquele guerreiro arruaceiro ali, porque tá fazendo coisa demais, e o cara se viciando na tua Vitae. E aí, já era. Problema. Tu vai dormir, tua quarta, tá o cara grudar no teu pescoço no outro dia. Bom, falando da hierarquia do clã, evidentemente ela só pode começar por uma pessoa. Se é que eu posso chamar de pessoa, mas enfim, por um ser, né? Que é o Hacking. É o sujeito que inicia a hierarquia do clã. Todo mundo deve obediência, ou deve subserviência, ou, enfim, ao próprio Hacking. É interessante, porque acho que de todos os antediluvianos, assim, o que tem a história mais documentada como aparência, altura e costumes é o Hacking, porque ele ficou em maior atividade, assim, que os outros durante um bom período. Tanto que a última vez que ele foi visto, acho que foi em 121 d.C., nas Ilhas Britânicas. Então, isso é bem interessante, porque pros Assamitas mais antigos, pros novos, é meio que ele acaba virando folclore, né? Tipo, alguém que existiu, ou quem sabe que existiu. Mas pros mais velhos, por exemplo, o Al-Sharad, o Shug e aquela galera, acho que até o Jamal, eles realmente tiveram contato com o antediluviano do clã. Então, pra eles, não era simplesmente... Não é um folclore, ou alguém que eles dizem que um dia existiu e foi todo o líder do clã. Não, ele era uma figura palpável. Depois que ele decidiu sumir, porque ele era um cara que queria ficar distante dos conflitos, né? E o legal é que tem muitas tábuas que ainda não foram traduzidas, que são com alguns escritos dele. Então, tem a opinião dele
sobre alguns clãs da época. Então fala que ele respeitava... Eu acho que ele... Não sei se ele respeitava... Não, tem clãs que ele não respeitava. Por exemplo, ele não gostava do antediluviano Nosferatu. Ele não curtia muito. Ele também tinha antipatia pelo antediluviano do clã... dos artistas, do historiador, como é que deu branco? Acontece, né, cara? E também tem algumas opiniões, é verdade. A idade chega pra todo mundo. E também tem a opinião dele sobre alguns outros clãs, como por exemplo, ele era muito desconfiado do progenitor dos Ventru, do antediluviano, ele era muito desconfiado, ele não confiava muito. E alguns... toda a torcida do Flamengo, né? E alguns antediluvianos que ele até tinha algum apreço, como os Gangrel, ele gostava bastante de conversar com essa galera. Então, essas tábuas ainda tem algumas que estão em tradução pelo pessoal do clã. E é interessante porque são palavras e são informações do Hakim em si, que o clã tem como, por exemplo, tem ali gravado, que eles podem ver, eles podem tocar, e que foi escrito pela própria mão do antediluviano. Então, diferente de todos os outros clãs, isso engloba a proximidade que ele tem do próprio clã dele. Fora que ali também eles mostram alguns desejos de... que ele ficou meio chateado, porque quando ele não conseguiu pedir, por exemplo, desculpa pro Salote, que foi quando deu aquele probleminha que o Salote disse assim, não precisamos de ninguém pra resolver o problema com os Bali. Ele disse assim, não, eu vou fazer tu querendo ou tu não querendo. Parece que era uma filosofia que ele tinha, do tipo, já que vocês me escolheram pra ser o líder do clã, eu vou fazer vocês querendo ou não. Vocês gostando ou não, é o que eu vou fazer. Então foi o que ele fez. Ele agarrou e transformou toda a caça de feiticeiros em caçadores de demônio na época, porque era aquela coisa, vocês me incumbiram com a responsabilidade de ter que, né, meio que arbitrar todo mundo, então eu vou fazer isso e vocês gostando ou não. Então ele se ressente de não ter pedido desculpa pro Salote e por ter transformado a casta, no caso, os feiticeiros em caçadores de demônio, mesmo o Salote dizendo que não precisava. É um cargo que acabou surgindo na segunda cidade. Existia como uma honraria especial, né? E no final acabou se tornando um cargo formal, o cargo de ancião, né? Que era o sujeito, que era a cria mais antiga do Hakim, que assumia o cargo, a liderança do clã na ausência do Hakim, né? Então, literalmente, o velho, né? O velho do ancião montanha. é o velho, né? E ele é o líder supremo dos Assamitas. Né? Agora, meu adendo, será que se esse termo fosse criado mais próximo da atualidade, seria o coroa? O coroa ali, ó, o velho. Que depende da localidade, né, cara? Da região onde tu mora. Porque se fosse por aqui e na atualidade, seria o pai. Pior. Ninguém merece. Que gíria mais sem graça. É nóis, pai. É nóis, pai. É os guri. É os guri. Espetáculo. Mas eu gosto. Gosto do Nego Di. Tu só tem um cargo de ancião, é o manto do ancião, né? Ele é vestido pelo filho mais velho e ele é o cara que é o líder supremo, né? E ele só obedece pro Hakim, só deve algum tipo de comunicado pro próprio Hakim. Ele é um termo que mesmo, acho que só 2 mulheres sentaram nesse tempo inteiro no trono negro, e mesmo sendo mulheres, elas eram reconhecidas pelo título de ancião também. É que nem, acho que, príncipe, por exemplo. Príncipe também, mesmo se for mulher, é príncipe. As mulheres também, mesmo que fossem mulheres, elas são o ancião. E quando não tem nenhum membro da 4ª geração pra poder sentar no trono e reger o clã, normalmente é o Duat que vota. Eles se reúnem e votam em alguém que eles acham apto pra ser o ancião da montanha. O mais conhecido, o que durou mais tempo, acho que foi o Jamal, que ele ficou de 1494 até 1998, se não me engano, que foi quando o Shug... 2000. Não, o Shug matou ele antes de 2000, matou em 98. Não, velho, o Jamal, tá? Ele ficou em Alamut até os anos de 2000 mesmo. 2000? Até os anos 2000. Tá no Wiki. Mas eu acho que no Club Book tá 1998. Ele permaneceu no trono negro até 98. 98, viu? Mas depois ele foi morto porque ele não abriu mão da fé dele em Alá. E aí quando o Ursug voltou, ele... então vamos testar essa tua fé. Então beleza, ele ficou no trono até 98 e foi destruído em 2000. Pode ser. Então, porque que tá tendo uma divergência de informação. Exatamente. Porque no site mesmo da White Wolf diz que Jamal ele permanece até os anos 2000. Mas então pode ser que ele seja destruído nos anos 2000. E ficou sentido. No trono negro até 1998. Sim. O próprio Ursug não aceitou receber o manto de ancião e ele diz que ancião é o Hakim. Sim. Ele ele ainda se negou isso aí. E o Jamal foi o primeiro e único relatado até hoje que morreu dessa maneira. Porque tanto que o Jamal... Alguns tratam ele como mártir na prática. Que na real o Jamal...
o Jamal, ele não abriu mão de jeito algum a fé muçulmana, né? Mas vamos tratar desse assunto mais além, quando a gente for falar sobre os personagens notáveis. Ok. Que interessante mencionar. Já que tu falou Não aprofundar, mas mencionar. Já que tu falou do Duat, né? Vamos definir. O Duat é o conselho. É o conselho dos 3 líderes Cada casta. das castas da Samita. Então, reúne-se o califa, o principal califa dos guerreiros, o vizir dos vizires e o amir dos feiticeiros, né? E aí toda a questão política é regrada pelo Duat, né? Que é o grupo de conselheiros do ancião. Ele forma esse tipo de conselho dos anciões. O Duat, eles têm algumas responsabilidades, né? Cada um deles representa uma das castas, e quando eles estão reunidos, normalmente, eles ajudam o ancião de alguma forma. Então, a casta ali, o califa, ele costuma auxiliar o ancião em questão de proteções e questões militares referentes a problemas do clã. O vizir, ele já fica mais responsável por dar conselhos pro ancião quando ele tá ali em Alamut, e para tratar também de questões acadêmicas, já que os vizires são mais estudiosos, né? E o amir vai aconselhar com certeza o ancião sobre aspectos relacionados à magia. Eu vou dizer, né, tio? Eu fico me distraindo aqui do lado, eu não consigo pensar. Tá de uma voadeira, né? O John falando, cara. Com o dedinho. Fulano. Sei de nada. Tá, então a gente já falou, mas vamos classificar direitinho, né? O califa, ele é o líder da caça dos guerreiros, né? Ele é o próximo ele é o líder supremo dentro da caça dos guerreiros, né? Seria o próximo na linha de comando, né? E a tarefa do califa, como tu disse, é aconselhar os assuntos referentes à defesa, né? A guerra, enfim, a conflitos. Não que seja, por exemplo, não que seja de praxe, mas normalmente o califa é aquele que é considerado o cara mais habilidoso em combate, em questões físicas dentro do clã Samita. Sim. Ele seria o top do clã. Porque, né, convém que ele tinha que ser o mais habilidoso. Não que seja de regra, mas espera-se que ele tenha esse domínio. Tanto que espera-se que ele domine muitas formas de combate, como armado, Sim. desarmado, artes marciais talvez ele tenha que saber mais de uma, infiltração, ele tem que ser o cara. Em resumo, dentro dessa parte física dentro do clã, ele tem que ter um autoconhecimento acumulado sobre essas táticas para poder, de certa forma, poder orientar o resto do clã. Né? Não, e tanto que se alguém achar que o califa atual não é capaz de cumprir as suas obrigações, ele pode solicitar um desafio. Sim. Armado ou desarmado, enfim. E se o califa perder, ele vai ser submetido a Diabler. Esse desafio, ele é mortal. Tanto para quem desafia quanto para quem é desafiado. E o grande pênalti disso tudo é que quando alguém desafia o califa e perde o desafio, além dele sofrer a Diabler ritual, todas as crias daquele cara, toda a linhagem dele, pode escolher por exílio. Sim. Então eles têm que sair de Alamut, eles não podem ficar em Alamut, se ficarem ali vão ser destruídos, que é pra quê? Pra evitar que aquelas crias talvez queiram se vingar, alguma coisa do gênero, e partir pra cima do califa, por retaliação. Ou seja, tu tem que ter culhão pra poder desafiar alguém. Não, é justamente pra deixar o... Falando em culhão, vale citar que o cargo tá vago desde que Ursug destruiu o último califa. Sim. Ninguém até agora teve culhão pra desafiar. Esse por pênalti... motivos óbvios, né? Esse pênalti ele é dado porque não é pra, tipo, simplesmente chegar lá, não tô gostando desse cara, desafiar. Vai lá e perde o desafio. Tem consequência. Aí vai lá e perde o desafio, todas as crias do cara ficam assim, pô, a gente nem sabia disso, nós vamos ter que deixar o ninho da águia aqui. Então já aconteceu de, por exemplo, um cara achar que ele é forte o suficiente porque ele quer tomar um lugar daquele califa, porque ele acha que ele é fraco, e as crias dele foram lá e bater ele. Não, tu não vai fazer, tá louco? Aí tu perde, todos nós ferramos. Não aqui, meu amigo. Não vai fazer, mas não aqui. Não, mas gente. Hoje não. Hoje não. Não é hoje. Hoje não. Que nem o Ragui falava. Hoje não. Queria dizer, mas depois que a gente falou sobre a expressão hoje não, depois que o John nos deu essa informação, eu vi em vários seriados essa expressão. Até mesmo essa semana que se passou, eu tava olhando Jessica Jones e rolou a expressão hoje não. Dando continuidade aqui, vamos falar do vizir. O vizir é o líder da caça dos vizires, né? Que é a caça dos estudiosos. Ok, assim como no califa, ele tinha que ser um guerreiro com
boas habilidades, assim, de folga, de sobra, o desafio não é menor pro vizir. Ele deve... Imagina, a caça dos vizires, eles estudam coisas de teologia física quântica, sabe? É uma gama de estudos muito grande. Então, claro, dificilmente alguém vai saber nível aprofundado de tudo, mas ele tem que ser capaz de discernir o que está acontecendo ali e orientar os demais membros de para onde seguir os estudos. Então, ele é um grande orientador, assim, né? Isso é bem bacana, porque os árabes, eles eram conhecidos por terem avanços em várias áreas, né? Tanto que foram eles que inventaram o ábaco, tinha aquele conhecimento avançado de matemática, entre outras coisas. Isso fecha muito com a caça dos vizirs. Principalmente tem aquele mito do alquimista, né? Do alquímico, que sim. vem lá da Arábia. Da Arábia. Lá eles também tinham, né, um baita no conhecimento em astronomia também. Eles foram pioneiros em muita coisa de astronomia. Apesar da gente não ver, mas eles foram. Essa caça em especial ela é bastante desorganizada, assim. Porque ela age como muitas células acadêmicas estudando coisas e testando coisas e projetos separados. Então a tarefa do vizir também é desafiadora nesse sentido, que é juntar e eventualmente obrigar as pessoas a trocarem conhecimento, né, botarem em choque o conhecimento deles para ele crescer. Se eu não me engano, acho que eles fazem uma eleição pra ver quem é o vizir a cada 63 anos, né? Exatamente, a cada 63 anos tem uma eleição simples, não tem nenhuma... O problema é achar membros que compareçam à reunião, porque como eles são muito dispersos, é que tem um pouco a ver com a fraqueza deles, né? Eles são muito obsessivos. Então, quando eles enganjam pra começar a estudar ali, eles vão estudando, pode passar dias, talvez depois de um tempo que ele vai lembrar, nossa, preciso caçar. Tá faminto já e ele nem se fragou que ele precisa caçar. Ele pode ter se aprofundado ali, sei lá, 14 dias direto, tentando descobrir como dividir uma partícula de átomo, sei lá. E eles são muito obsessivos em questão a esses tipos de estudo. Então, a cada 63 anos eles fazem uma reunião pra tentar descobrir não, pra ver quem vai ser o novo líder da casta, né, que vai fazer parte do Duat. E em alguns aspectos, às vezes os que não podem comparecer, eles podem escolher por mandar um carniçal ou um servo de muita confiança até Alamut pra fazer a votação, porque a votação é sempre feita em Alamut. O atual vizir que nós temos é o Tegirius, que ele é um especialista em direito e, segundo ele, marchou junto com os exércitos de Alexandre o Grande. Imagina. Né? Parece que ele tem alguma experiência, o rapaz. Pouca coisa. Alguma coisa, né? Ele era mais voltado pra parte de direito, né? Ele tem 3 gestões consecutivas, ele continua com o título de vizir. Né? E ele se opôs à usurpação do trono negro pelo Ushug, né? Acreditando que ele não seguiu os precedentes apropriados para a transição dos anciões. E hoje, assim como o paradeiro, a gente não tem informação do qual é os objetivos dele, o que ele quer, o que ele está tramando, enfim. Né? Ele saiu, ele foi para o exílio, né, da cidade. Bom, o próximo integrante do conselho, os Duat, né, é o Amir, que ele é o líder da caça dos feiticeiros. Né? Ele lida com os deveres do califa e do vizir. A principal responsabilidade dele é literalmente aconselhar o ancião nos assuntos relacionados ao sobrenatural, à magia. Vale lembrar, John, que a caça dos feiticeiros é a menor dentre todas as 3 castas. É a que tem menos membros. Ele cuida também sobre a questão das ameaças pelos demais cainitas. Sim. Quando há alguma ameaça, algum problema do meio vampírico, ele aconselha. A caça dos feiticeiros, infelizmente, eles tomaram um penal. Não é bem um penal, né? Mas tiveram dificuldades. Porque além de serem um pequeno número, quando eles foram amaldiçoados pelos Tremere, né? Eles foram divididos, então uma parte da casta ficou enganjado por 500 anos, tentando achar uma maneira de quebrar a maldição e não conseguiu, né? Então, pra gente falando agora, por exemplo, assim, eles ficaram 500 anos, é tranquilo, mas imagina uma casta ficar trabalhando meio século, não achar a resposta, enquanto a outra parte tá cuidando da parte de defesa, de Alamut, que é fazendo rituais, continuando o avanço no campo mágico dentro do clã. Então, vamos dizer assim, é bem ruim, porque normalmente eles costumavam apoiar alguns guerreiros em missões, né? Então imagina que talvez por uma célula de guerreiros numa cidade, talvez tivesse um feiticeiro na cidade pra ajudar eles. Para pra pensar, Rafael. A casta dos feiticeiros, elas tiveram 2 derrotas. 2 grandes derrotas pra toda a casta dos feiticeiros. Que é o quê? Primeiro, né, que eles tiveram esta maldição dos Tremere. Eu sabia que você falou isso. Não, é uma derrota. Eles apanharam pros Tremeres. É uma derrota que eles tiveram, querendo ou não, né? Eles apanharam pros Tremeres.
Tanto Sempre, que... né? Vamos cancelar aqui dos Assamidos, vamos falar dos Tremendos. Tá, deu. Tanto que eles tiveram que se dividir, né? Se dividirem em duas partes, a caça, como tu mesmo disse. Uma para tentar quebrar essa maldição e a outra para rituais de defesa e blá blá blá. A outra grande derrota que essa casta teve foi sobre a descoberta do Nosferatu teve em descobrir o Alamut. Porque até então nenhum clã, nenhum membro sabia da localização até a chegada deste Nosferatu, que ele descobriu a localização de Alamut. E isto, para todos os assimitas, foi uma derrota dos feiticeiros. Como que eles não conseguiram esconder? Como que houve uma falha nos rituais? E este Nosferatu descobriu e achou a falha, a derrota para a casta feiticeira. Assim como nos outras caças, o Amir é o sujeito que é reconhecidamente o mais poderoso feiticeiro da casta. Sim. Por consequência do mundo. Ele é o feiticeiro mais poderoso que se tem. Existe, tecnicamente, todo ano o Amir é reeleito. Né? Anualmente é feita uma eleição. Só que não é uma eleição como nos vizires. Ele tem um ritual chamado Ritual da Adivinhação. O ritual identifica de quem está presente em Alamut quem é o feiticeiro mais habilidoso. Há 2000 anos é o Al-Ashad. O Al-Ashad. Al-Ashad. Que é o sujeito que é identificado como o mago mais poderoso. Cara, e ninguém consegue imaginar algum outro no lugar dele. Isso é muito bizarro. Essa reunião é feita uma vez por ano, né? Sim. Imagina, uma vez por ano, há 2000 anos, só ele ganha. O cara tem que ser muito foda. O cara tem que ser pica. Não tenho palavras. Era pra ele ir lá sozinho e bater nos tribos. Era pra ele ir lá sozinho e destruir as capelas. Bom, o que a gente tem mais aqui ainda na organização? A gente tem o Silsila. Silsila é como se fosse uma guarda particular dos Duat, né? Eles também são conhecidos como Shakari ou Guardiões do Sangue, né? Eles respondem direto pro Duat e eles são a elite espiritual dentro dos Assamitas. São tipo um sacerdócio, né? Mas eles são guerreiros, né? Eles são guerreiros. Pelo que eu tô entendendo, eles reúnem as melhores habilidades. São os caras que estão mais próximos dos ensinamentos do hacking. Né? Em todos os aspectos. Por isso que eles são tipo a guarda pessoal a guarda próxima, privada do Duat. Disso eu não tava ciente, mas bem bacana. O Sila? Uhum. Sim. O Silsila também, eles declaram uma realidade cismática, né? É que, se eu não me engano, o Silsila na segunda edição, eles eram só os anciãos do clã. E ponto. Não tinham aprofundado os deveres deles. Aí na terceira edição eles já vieram mais como um pequeno sacerdócio composto de guerreiros que auxiliam o Duat, protegem o Duat e tal. E bem bacana. Deram uma função mais aprofundada pra esse título. Achei bem bacana. A maioria deles, dos Silsilas, são anciões, ou por geração, ou pela idade mesmo, né? Nona geração ou em torno de 400 anos, né? Exato. Bom, nós temos também aqui, esses são os principais cargos de mais prestígio, de mais poder, de mais relevância e renome dentro do clã. Nós temos os cargos menores, né? E aí cada caça tem os seus cargos. Vamos dar uma passada rapidinha por cada um, começando pela caça dos guerreiros, né? Nós temos os Fidai, que são os neófitos, são os guerreiros novos ao sangue que estão chegando agora no clã. E eles começam como Fidai, né? Eles vão ficar nesse título, isso é estágio probatório, até que eles provem que são capazes de cumprir o que o Alamut espera deles, né? E aí isso é um período de treino intensivo, com vários tipos de perícia, vários tipos de treinamento e desafios que eles vão sofrendo ao longo do tempo. Provavelmente isso aí acho que deve ser depois que eles devem sofrer um abraço e passar algum tempinho, alguns anos. Porque se eu não me engano, eu acho que os Assamitas, quando é das castas guerreiras, eles deixam um tempo aquela pessoa, aquele alvo de abraço como um carniçal. Ele fica um tempinho como carniçal e depois que ele é abraçado, e aí provavelmente ele deve virar um Fidai. Sim, o primeiro é o chão de fábrica, assim, dos caras. É o estágio 0. Só que se tu já não é mais, se tu já foi reconhecido como outra caça e tu for chamado de Fidai, isso é uma espécie de ofensa. Não, uma ofensa. É como se fosse um xingamento. Sim. Se tu tá tudo bem, mas se tu já não é mais, ser chamado de Fidai é um rebaixamento. Aquela coisa, sei lá, tu foi efetivado e o cara tá te chamando de estagiário. Sim. Deve ofender. O próximo nível, digamos assim, dentro da caça dos guerreiros é o Rafik, né? Então, se ele conseguiu avançar além do status de Fidai, ele se torna o Rafik, que a tradução é literalmente como camarada.
né? Então ele é alguém que é capaz de tomar conta de si mesmo no mundo fora do Alamut, né? No mundo exterior, e realizar tarefas que foram determinadas pelos superiores. Bacana, aquele carinha que tá começando a explorar o mundo, já sabe se virar, já sabe procurar um refúgio, já tá sabendo quem é os contatinhos ali pra conseguir umas armas, coisa boa, ele já sabe se virar. Esse termo, Rafik, ele também é utilizado pelos vizires e pelos feiticeiros, né? Não muito comum, mas também pode ser utilizado. E aí tem uma implicação interessante. Implica que os Fidai não são, de fato, guerreiros de verdade, né? Eles são reconhecidos como guerreiros de verdade a partir do momento que eles alcançam o posto, o cargo de Rafik. Bacana. Né? O Daí tem o cara chamado Daí, que é um subcargo, na verdade, em relação ao Rafik, né? Que é um guerreiro conhecedor minimamente, lá determinados critérios, né? De uma religião para ser um sacerdote ordenado, ou alguma coisa equivalente disso aí, né? A tradução de Daí é o conclamador, ou o missionário, é uma tradução mais literal. A maioria dos Daí, obviamente, é muçulmano, né? Isso é bem clássico. Eles precisam ter moralidade e fé para ser capaz de ensinar para os demais, né? Então tem essas coisas. A gente vai falar mais adiante das trilhas. Ele tem que ter o nível 7 ou mais e uma trilha de sabedoria. Bacana, não sabia. Então ele deve ser aquele cara que dentro do clã, sei lá, ele tem ali trilha do sangue alto. Deve ser ele que deve passar os ensinamentos para os outros vampiros ali. Sim. De como é que funciona a trilha. Ele é legal, é tipo um guia espiritual. Bacana. Nós temos também o As, né, que ele é um termo meio ocidental, mas que os assamitas acabaram engolindo como algo válido, assim. E ele, na verdade, ele é uma referência, é quase uma condecoração para o Rafik que tenha feito 5 ou mais mortes. Bacana. Aquele cara que destruiu mais de 5 membros já ele é um AI, já. Sim. Ele ganha uma estrelinha na testa, assim. Uma estrelinha de bom garoto. Uma estrelinha de bom garoto. Ele ganha um broche de estrelinha que ele põe assim. Alguns ases eles fazem tatuagens para representar esse registro. Bacana. Bacana. Eles representam isso. Ok. Dentro da caça dos feiticeiros e dos vizires, o que a gente tem aqui de... Eles se organizam de forma mais tranquila, né? Cara, esse aí da Caça dos Feiticeiros dos Vizires, nós temos os aspirantes, tá? Que é que nem o Tropa de Elite diz, é o aspira. É o aspira, o cara que tá chegando agora, tu não tem nenhum respaldo. Depois tu tem o iniciado. Tá? Esse aí já... O iniciado ganhou o diploma. É aquele vampiro que demonstrou uma aplicação mais focada no estudo. É um vampiro que já manja algum paranauê em alguma arte da feitiçaria. Nós temos o mestre, tá? O mestre é o vampiro capaz de dominar uma área em específico. Ele dominou toda uma linha do sangue, uma magia de sangue. Foi até o nível 5, no caso. Exatamente. Então ele se torna mestre. Depois nós temos o mestre distinto, que este também é um mestre de uma linha primária e uma secundária. Tanto quanto conhecimentos mundanos. Seja ele alquimia, seja ela medicina, mas tu tem que ser mestre naquela área em específico. Você acha que pega mais os vizinhos, né? Exato. Mas tanto um quanto o outro utilizam da mesma nomenclatura, mesmo título. Uhum. E nós temos o Zamir também, porque ele pode pegar 2 trilhas de feitiçaria. Sim. Ele ainda tem desmembramentos ali. Bacana. Nós temos o Mestre Supremo, onde este mestre ele é obrigado a ter conhecimento vasto, amplo, que abrange todo o mundo, seja ele política, religião, ciência, filosofia, magia de sangue. Ele basicamente tem que ser uma das maiores autoridades no planeta sobre algum assunto, né? Exato. E para terminar, né, não sendo o menor, o Emério. O Emérito, desculpa. Que na verdade é um nome resumido para mestre distinto emérito. Exato. Né? É que esse título denota-se um mestre que não participa de assuntos do clã, mas que possui um conhecimento e ainda é reconhecido e respeitado. Daí, a partir disso, né, nós temos as castas. Daí nós temos as castas guerreiros, a casta dos guerreiros, dos feiticeiros e dos vizires. Que eu acredito que pela nossa descrição deles, vocês já sabem distinguir o que é cada um deles. A única coisa que eu acho que a gente pode dar de adendo, assim, rapidinho, é que antes pro
pro globo, pros outros vampiros das outras seitas e dos outros clãs, só tinha casta, vamos dizer que dos guerreiros. Eles só reconheciam como guerreiro. Pra eles, todo o Samita que vinha era o Samita que fazia contrato e o Samita que, né, caçava e destruía outros vampiros. Sim. E as outras castas, tanto os vizires quanto os feiticeiros, acharam interessante essa ideia que os outros tinham e decidiram ficar ali no ocultamento ali, não se revelando, pra que qualquer inimigo do clã, ou qualquer pessoa que eles fossem confrontar, não soubesse o que esperar. Porque pra eles é tipo, Samita é Samita guerreiro, né? Tranquilo. São somente assassinos. São só assassinos. Chega lá, o cara tá com uma bola de fogo na cara. Exato. Ou ele faz, sei lá, um ritual da paz eterna. Falar uma palavra ali, empala outro vampiro e o cara cai duro. Então que na real, né, eles estão tentando se proteger de todas as maneiras, né? E de todas as influências. Sim, foi uma boa estratégia. Eles agarrarem e deixarem low profile essa divisão que eles tinham interna. Então, além do clã Tremere, o clã Samita também já tinha uma estrutura um pouco rígida de organização interna. Exato. Bom, fora as castas, né? As 3 castas. E outra coisa, as disciplinas de todas as castas, não são as mesmas. Elas não são as mesmas, elas diferem entre si. Os guerreiros são ali quietos, rapidez e ofuscação, porque é o que eles realmente precisam pra usar em campo. É o que só precisam, né? Se ocultar, bater e rapidez pra lutar com múltiplos oponentes ali ou matar o cara mais rápido. Sim. Tá tranquilo. Os vizires, eles ficaram ali com auspícios, quietos e rapidez. Os vizires ficaram com auspícios, rapidez e quietos. Acertei. Sem querer. Então, pra eles ali, pro campo de domínio deles é mais tranquilo. E os feiticeiros? Quais que ficaram? Os feiticeiros, antes eles usavam feitiçaria samita, que é dura aqui, né? Sim. Quietos. Aí no Clubbook vai estar como ofuscação, mas antes, mais pra parte da Idade das Trevas, eles usavam auspícios. Exatamente. Então, não são... Por que não são as mesmas disciplinas para todas as castas? É por causa dos campos de operações deles. As disciplinas se adaptaram conforme mais a necessidade de cada casta. Passado isso... Quer falar das fraquezas deles também? Um pouco diferente? Bom, dá uma pincelada. Os guerreiros é aquela coisa de vício, né? Sim. Depois que eles se libertaram da maldição, eles se viciam muito rápido em Vitae vampírica. Antes disso era a fraqueza que era pra todo mundo. Se tomasse um ponto de sangue por causa do Tremere lá, né? Tomava um dano letal de dano. E se fosse tentar debilizar, tomava um dano letal pra cada ponto de força de vontade que o cara tinha. Os feiticeiros, eles tinham aquele probleminha que, como eles têm uma origem mágica antiga, lá da época do tempo do Hakim, eles eram meio que um farol, assim. Eles tinham muito que magia gravado dentro da aura, muito dentro do cerne deles, do ser. Então, quando eles tentavam se ofuscar, eles tinham muito problema. Porque eles eram muito visíveis, assim, pra quem era sensível, quem poderia usar auspícios. Então, quando eles iam se ofuscar, qualquer vampiro que tentasse ver através da ofuscação deles tinha um ponto mais alto de auspício. Então aquele cara que tinha auspícios 2, ele conseguia tentar enxergar até um outro feiticeiro que tivesse auspícios 3, por exemplo. Eles estavam sempre em desvantagem na parte de se ocultar, porque eles chamavam muita atenção. E os vizires, né? Eles têm esse problema de obsessão, né? Então eles têm que escolher na criação ali uma obsessão, que é o que acaba tomando o tempo e o foco deles. Eles têm essa perturbação permanente, eles não conseguem se libertar dela. Passado isso, nós temos as leis de Hakim. A primeira lei é a lei da liderança. Honre o ancião, pois ele governará a minha casa enquanto eu estiver ausente. A lei da proteção. Proteja os mortais dos descendentes de Caim e trate-os com honra em todos os aspectos. A lei da destruição. Não mate aqueles do sangue, pois o julgamento será apenas do ancião. Aqueles do sangue que ele diz os próprios assamitas, seus irmãos. A lei da palavra. Não minta para aquele do sangue, pois a minha casa baseia-se na verdade. A lei do julgamento. Julgue aqueles que têm sangue de Caim e puna-os se for necessário. Ou seja, mate-os. Essas são as leis de Hakim. Elas são meio semelhantes com as leis de Caim, né? Sim. São meio semelhantes. Acho que ele deve ter se espelhado um pouco na hora de criar as dele. Tá bem aproximado os valores ali. Uhum. Deve ter se espelhado talvez na hora de criar as leis ali pro clã dele, baseado em Hakim. Em Hakim não, em Caim. Já que, traçando um paralelo, eram dois vampiros que gostavam de ficar meio ausente dos conflitos, né? Eles gostavam de ficar um pouco de fora da bagunça toda. Sim. Daí, passado as leis, nós temos as divisões internas, que são as facções, é claro, né? Os legalistas, os cismáticos, os assamitas antitribos e os depojados. Nós também temos os conselhos dos pergaminhos, né? Sim. Que é mais ou menos uma junção dos feiticeiros e dos vizires, onde eles têm campos de estudo
que se concentram. Então tem várias cátedras, né? Tem a cátedra do relâmpago, a cátedra não lembro muito de cabeça aqui do nome de cada um. Sim. Mas aí tem várias cátedras ali, que normalmente tem um responsável, que é um feiticeiro ou um vizir, e é um campo de estudo dentro do clã. Isso acho que bate bastante com o fato que os árabes tiveram bastante avanço, né? Porque eles eram especializados em algumas áreas, então isso reflete talvez um pouco no clã. Tem que citar também, eu não lembro em que momento a gente falou por cima, a questão do escurecimento da pele. Todo assamita fica com a pele escurecida à medida que envelhece, né? Ao contrário dos demais vampiros, né? Que vai ficando pálido com o passar dos anos, né? E os assamitas sofrem uma certa palidez pós-abraço, né? Mas a pele retorna à coloração mortal. O escurecimento começa ali entre 50 e 100 anos após o abraço e vai progredindo numa taxa regular até a pele do indivíduo ficar negra, completamente negra. Igual ébano. Igual como uma obsidiana, uma pedra. Sim, carvão. Eu acho que mais escuro, cara. Diabler acelera o processo. É bem comum o Diabler tornar o processo mais rápido que o processo de escurecimento mais rápido. E não tem uma explicação satisfatória por que o Al-Ashrad, entre todos os filhos de Hakim, tem a pele pálida. Agora, os próprios Amir não tem uma explicação para isso. Ele é o único que tem a pele pálida. Agora vem uma dúvida. Se a Diabler, a dúvida é, se a Diabler, ela acelera o escurecimento da pele do assamita, a pergunta que fica é, independente da potência de sangue do assamita vítima, porque imagina só, se o sangue da vítima for um sangue poderoso, esse escurecimento, o progresso vai ser mais rápido ou é o mesmo processo? Porque pega assim, pega um assamita diabelizando um 13ª geração, tá? Agora pega um assamita que diabeliza mitras. Não, é o mesmo processo. Pelo menos o clã ali não discrimina que conforme mais baixa a geração do vampiro-alvo, mais rápido, mais forte vai ser o teu escurecimento. Não tem essa descrição. Porque há uma discrepância de poder de sangue. Ele tá supondo que ele vai conseguir fazer isso. Não, já consegui. Já teve um assamita que diabelizou mitras. O Tariq. Exato. E ele, né? Só que ele não foi lá, não lutou contra mitras, não teve um embate. Pegou ele no banho. Isso. Mais ou menos isso. Sabe aquela expressão chutar cachorro morto? Foi exatamente isso. O cara já tinha lutado com a matilha inteira de lobisomem depois de ter acordado. Foi tenso. Não, mas tu queres que eu não sei o que o clã faria, mas imagina assim, ele escurece conforme o Diabler, né? Imagina que tu chama o Joe lá. Ô Joe, faz uma missãozinha pra mim aqui, ó. Vai ali, sei lá, na América do Norte ali e abate tal cara que o clã tá com uma cisma com esse tal vampiro. Aí o Joe, beleza. O Joe saiu normal. Imagina que depois de 2 anos o Joe volta um carvão. O que será que o Joe fez? Tá ligado? Foi muita Coca-Cola. Imagina. Light. Imagina a destruição que ele deve ter causado. Claro. Imagina a destruição que ele deve ter causado e a quantidade de problema que ele deve ter causado. Não passou pode dar desculpa que é bronze. O negócio é o seguinte, é missão concluída. Não interessa o que aconteceu no meio do caminho. Os fins justificam os meios, né? Sim. Mas imagina, Joe, mandei tu matar um cara, meu. Voltou mas o cara tá morto? Tá, mas e o rastro de morte foi... Bom, mas é dano colateral. Tá morto, não tá? Isso. Então tá bom. Vocês pediram... Eu fiz? Imagina. Eu não sei nem que o Leão da Montanha faria com uma criatura dessa, não faço ideia. Vamos falar então agora das divisões do clã. Qual é a primeira? A primeira são cismáticos, depois... Acho que é os legalistas antes cismáticos, não? Não, cismáticos. Cismáticos? Tá. Vamos falar da cisma. Não, são os legalistas. Legalistas, cismáticos, antitribos... E depois os despojados. Tá. Os legalistas são aquela divisão do clã que ficou em Alamut e aderiu à ideia do Urshug. Que o Urshug ele acabou proibindo qualquer tipo de crença, né? Que não seja Hakim dentro do clã. Sim. E deixou os objetivos um pouco mais fechados. Ele acabou fechando um pouco mais o clã Samita e acabou privando os membros de uma escolha mais livre do que eles poderiam querer seguir ou fazer como dogma. Então os legalistas são o pessoal que ficou e apoiou o Urshug. Tipo, não, beleza, nós achamos que a tua ideia pro clã Samita é essa mesmo, então nós vamos todo mundo seguir essa bandeira. Eles tendem a ser a linha mais tradicional, né? O pensamento mais tradicional, mais clássico e o mais esperado, assim. Tu entende o legalista como o cara mais padrão dentro do clã. Aquele cara que tem realmente aquele pensamento de nós todos somos superiores,
né? Nós todos temos que continuar com o dever que o nosso pai deixou pra gente de julgar os outros vampiros e tal, e destruir a galera. Então eles são aquela parte mais tradicionalista, né? Dentro do clã. Isso, tradicionalista. Essa é a palavra que eu tava buscando. Tradicionalista. Depois tem os cismáticos. Tem um dado interessante, né? Claro. Os legalistas, a respeito da Diabler, eles entendem que ela tem dupla função. A primeira, claro, é absorver os poderes daquele que não merece. Então, se eu tenho alguém que não merece ter aquele poder, por algum motivo, a utilidade é absorver. E isso já anula uma ameaça, né? Ele fortalece as fileiras de quem é mais leal, enfim, está mais dentro das regras e diminui a ameaça de qualquer insurgência ou quebra dentro do clã. E apesar deles verem como um ato violento assim, e cruel, né? De fato né? Ele é um dos principais serviços que eles podem realizar para honrar o ancestral. Bacana. Seguindo ali a trilha do sangue, né? Mais ou menos prega esse tipo de atividade. Isso. Depois aí sim, chegamos no cisma, né? O que aconteceu com a cisma, né? Quando o Ushug deu esses ideais que seriam a nova vertente que o clã deveria seguir, o Al-Asharad não concordou com ele. Até porque o Al-Asharad não curtiu o fato do Ushug ter ido lá, destruído o Jamal e ter proibido, vamos dizer assim, a liberdade de escolha dentro do clã. Então ele saiu, né? Ele acabou saindo, se exilando de Alamut, ele acabou saindo dali. E todos aqueles que compartilharam com essa ideia de que realmente eles queriam ter direito de escolha, ou queriam poder... Muita gente que também seguia a fé muçulmana saiu junto para eles poderem continuar fiéis à fé dele. Saíram junto com o Al-Asharad em exílio. Então foi essa parte do clã que chegou até a Camarilla e que decidiu se afiliar à seita. Muito por causa desse problema. Eles são a ala moderada, né, do clã. Eles são a ala que, não, para alguém, isso aqui não precisa ser levado tão ao pé da letra. Eles ainda preservaram um pouco da fé muçulmana anterior deles, fazendo uma espécie de pacto de silêncio para não comprar briga com ninguém. Eles estão, acho que a coisa não é tão radical quanto deveria. Sim. E aí, quando foi ele que tratou com a Camarilla junto com o Teguiris, que vai ser mencionado mais pra frente, para que eles possam ter o espaço deles ali dentro da seita. Então, um vizir mais velho ou o feiticeiro mais velho que fica em cada cidade é o que é responsável por coordenar todos os assamitas cismáticos que vivem naquele território. E ficar com um olhar redobrado sobre os guerreiros, né? Que já que os guerreiros têm aquele problema de vício em vitae, perceber que quando um deles está cedendo, que não está mais conseguindo segurar a vontade, resolver o problema, dá um jeito naquele guerreiro. Acho que a gente entra nos assamitas antitribo agora, né? Os antitribo, acho que a gente falou um pedaço deles, comentou um pouco sobre eles na primeira parte do podcast. E eu acho que a gente pode complementar aqui, que eles ficaram como boa parte como um braço, um poder muito grande dentro do Sabá, porque eles ocuparam vários cargos dentro do Sabá, porque como eles ficaram com ódio... Cargos importantes, porque como eles ficaram com raiva da Camarilla e dos Tremores por terem sido amaldiçoados, eles usaram o Sabá como válvula de escape para poder atacar fortemente essa seita. E por muito tempo eles garantiram várias vitórias do Sabá, várias formas de conseguir talvez ganhar alguma cidade. Eles eram mais ou menos a espinha dorsal da seita. Porque eles tinham quebrado a maldição, né? Daquela outra forma que a gente comentou, então... Isso funcionou até... Eles eram membros da Talmarreia, da Mão Negra, de várias seitas dentro do Sabá. Isso funcionou muito bem até a parte que o Ushug despertou. Quando o Ushug despertou e chamou todo mundo de volta para Alamut, que ele queria conversar para estabelecer os dizeres do clã, os assamitas que simpatizavam ainda foram embora para Alamut. Então, da noite pro dia, o Sabá acordou e não tinha mais assamita antitribo lá. Sumiu quase todo mundo. E aí os poucos assamitas antitribo que ficaram dentro da seita foram vistos com desconfiança. Não sabiam se realmente eles apoiavam o Sabá, eles estavam dentro do Sabá porque eles simpatizavam com a ideia ou simplesmente porque era uma ferramenta para eles poderem lutar contra os inimigos deles. Mas isso aconteceu lá no início de 99 e ficou claro que eles que não era bem assim, né? Eles conseguiram acabar um pouco com essa desconfiança e fazer as fileiras dos assamitas antitribo dentro do Sabá crescer de novo, né? Sim. Uhum. Vale ressaltar que os assamitas antitribo basicamente controlam a Mão Negra, né? Que é o braço militar do Sabá.
Isso é verdade. Não. Ela é composta em grande número por assamitas antitebã. Essa evasão, vamos dizer assim, das fileiras do Sabá, né, que as lacunas que os assamitas deixaram, os Tismi aproveitaram as lacunas e acabaram se infiltrando ali. Tismi e Gangrel aproveitaram que vários cargos ficaram sem ninguém, né? E aí pegaram dos assamitas os cargos. E agora nós temos, né, as organizações. Os despojados. Temos os despojados. Esse termo de despojados se originou porque não lembro o nome dela agora, mas tinha uma samita que ela tinha uma cria muito rebelde, ela não conseguia controlar, a cria não era muito chata, ela não tinha, ela proferiu uma frase que ela despojava ela de todas as amizades dentro do clã e de confiança porque ela não obedecia a ela. Então todos os samitas são considerados despojados. Tucímia, boa. Tucímia é o nome dela? Tucímia. Então todos os samitas que se consideram despojados são aqueles que vão seguir o próprio caminho deles. Bacana. Basicamente, independente de Camarilla, de Sabá, Sim, independente de qualquer coisa. de qualquer Qualquer coisa. Eles até continuam fiel ao clã de alguma forma, né? Mas eles preferem eles mesmos traçar o caminho deles. Vamos falar então das ordens e organizações? A ideia é esta, não? Isso aí, então a gente pode começar com a Irmandade de Erinies. Nomezinho bem bonito. Vem da Grécia Antiga. Conta a lenda que teve um vizir imprudente que deu sangue a 3 irmãos. Irmãs, né? 3 irmãs, isso, tem flexão. E que tinham o dom da profecia. E aí... Elas eram sacerdotisas de Bá. Tem um pedaço da história interessante aí. E elas tinham realmente habilidades proféticas, né? E as adivinhações delas ficavam mais claras quando elas utilizavam as entranhas ainda crentes de um indivíduo. E aí elas acabaram rapidamente usando os órgãos do próprio Senhor, né? Para entender melhor a nova condição e depois continuar com os seus antigos papéis por mais alguns anos. E aí elas tiveram uma jornada onde elas acabaram conhecendo a origem do clã. Azarado esse cara, né? O cara foi ali, vou abraçar essa galera e trazer talvez algumas vidências para dentro do clã, né? Pra ajudar, foram lá, abraçou as mulheres, te rala. Nós não entendemos que nós somos, nós não pedimos pra ser abraçado, agora nós vamos entender através da tua barriga. Imagina passar lambida na barriga do cara. Cada um com seus problemas. E quando elas chegaram no Alamut, elas se ferraram, porque elas estavam num momento de controle ou de liderança masculina no clã. Sim. E elas foram escanteadas porque elas se achavam iguais, ao invés de ser acolhidas como irmãs perdidas, Não, foram deixadas de canto. Né? Que droga. Não. Acontece, né? E aí, claro, as fileiras, né, da Irmandade acabou diminuindo, né? Em função da relação dos membros com o sexo feminino. Então hoje é um grupo bem informal, mais assim como um clube social do que qualquer outra... Porque querendo ou não, o clã, ele por muito tempo ele foi muito patriarcal, né, cara? Sim. Ele foi muito patriarcal, muito... o homem comanda, muito machismo. Sim, né? Reflete muito a cultura árabe, né? Cultura muçulmana. Muçulmana. Porque se a gente falar cultura árabe, a gente vai estar generalizando muitos países. Eu não sei se em todos os países lá eles não usam, as mulheres não usam burca. Eu não sei. Eu não conheço a fundo a cultura árabe pra dizer se a cultura árabe, em princípio, sim. Em princípio, a cultura muçulmana, certo. Sim, nós temos a cultura muçulmana e a cultura árabe, que são vários países, não? Na verdade, a cultura muçulmana, quando a gente fala árabe aqui, até onde eu entendo, a gente está falando de Arábia Saudita, que é um país. Sim, justo. Quando fala de cultura muçulmana, ela está estendida desde a África Marrocos, até... Aí se espalha por N lugares. Exato. Onde ponto muito comum é o uso da burca. Na verdade, que o uso da burca é uma coisa mais contemporânea, né? Se tu voltar lá é que aquele lugar lá que os caras têm grana pra burro lá. Na Índia lá? Não, onde tem do petróleo, os shake. Onde tem os carros de ouro. Isso, os carros de ouro ali. Dubai? Dubai. Se tu voltar a Dubai 50 anos atrás, tinha mulherada na praia, assim. E hoje, opa, peraí, não é bem assim. Então tem umas coisas assim que talvez me falte, eu acredito, não sei se pra vocês também. Estão regredindo, então, isso quer me dizer. Que aí já é uma avaliação de juízo, né? Eu prefiro não emitir sobre uma religião, mas acho que nos falta algum conhecimento de história dessa região pra um fato. Tinha isso no passado. O que levou à implementação dessa restrição quanto ao sexo feminino, não sei.
Eu não sei se a religião veio depois ou se ela já existia e se adaptou. Então, tu tá me dizendo Tá que faltando informação factual, histórica para para nós. Pra dizer isso, pra Mas afirmar alguma coisa. o fato é, elas eram mais livres e agora estão menos livres. O porquê e o como, não sei. Sim, justo. Tanto que até turista tem que usar as burcas. Bom, nós temos também a Teia dos Punhais. Né? A Teia dos Punhais dentro da caça guerreira, né? Ela surgiu lá por 1102, por ali, né? Foi o início das cruzadas, e a ideia deles é criar uma geração nova dos filhos de hacker, fazer um update. Eles eram, assim, né, audaciosos no pensamento deles. E eles queriam simplesmente criar os indivíduos mais letais na sociedade. Né, para que eles pudessem servir como braço direito do hacking, quando ele retornar para liderar a linhagem na guerra final contra a Camarilla e os outros vampiros e as pragas tudo. Essa era a ideia deles. Nossa, tu imagina, tipo, os Assabitas já são considerados letal pra todo são mundo. Pica, eles queriam papo. Eles, É mais pica eles ainda. querem, Não é fácil. eles querem botar o vezes 2 no bagulho. É que eles querem uma tropa de elite, né, cara? Não, mas tu imagina que a tropa de elite dá tropa de elite. Bah. Já é uma coisa bem embaçada. E se eu não me engano, o teste deles ali eles te dão um continente, uma foto e um nome da vítima que tem que caçar e destruir, e te dão só um mês vai. de prazo. E te dão um mês de prazo e só vai. Se a teia consegue, ele tem uma combinação entre segredos e propaganda explícita. Isso gera uma confusão tamanha. A localização dos centros de treinamento e dos refúgios dele era praticamente impossível de alguém descobrir. Né? Assim como a identidade de quem era dos protegidos ou dos alvos, enfim, era muito difícil, né? Para não dizer impossível. Né? Mas, em contrapartida, os assassinos da teia tinham identidades públicas, bem conhecidas. Então eles brincavam com isso, eles se escondiam no meio da multidão. Eles se escondiam, onde é que tu não vai achar? No meio de todo mundo, é ali que eles se escondiam. Esse era o jogo que eles faziam. É um jogo interessante. Bacana. O famoso se esconder a plena vista. É o se esconder a plena vista, né? Tem um ditado que diz assim, quando tu quiser esconder uma mentira, coloca ela no meio do monte de verdade. Ela vai se camuflar. Isso é uma forma de contra-inteligência, né? É uma forma de contra-inteligência. No passado, a minha mãe falava, quer se esconder dele? Vai lá pra casa. Eu nunca tava em casa. Não, pra te ter uma ideia... Isso é verdade. Quer se esconder dele? Vai lá pra casa. Isso é eu verdade. nunca tava em casa. Pra te ter uma ideia, o método de recrutamento da teia é incrível, né? Porque ele, claro, obviamente ele se destaca ou pelas suas táticas, né? Ou pela habilidade de combate. E aí o senhor que queria recrutar dava uma escolha ainda pra pessoa. Olha, tu pode te juntar a nós, ou então tu pode ir embora. Se a pessoa escolhia ir embora, ele executava a pessoa e sumia com o corpo. Caraca. Né? É uma opção, Esse era o é uma jeito opção. de recrutamento da teia, né? Caraca. Né? E aí, claro, se ele aceita, ele virava um carniçal, e aí ia para um centro de treinamento, vai passar 7 anos de treinamento. Tá bom, então. Né? Então aí a coisa ia... Sereno, então. Então, só tô fazendo um adendo. Aquilo que eu falei lá no início do podcast, que o cara ficava um tempo como carniçal, eu confundi. Na verdade, são os pessoais que vão pra ter dos punhais que ficam um tempo como carniçal. Isso é... Só fazendo esse adendo. Né? E o treinamento é 8 horas por dia, do pôr do sol até o amanhecer, 7 dias por semana. Né? O treinamento é intenso, assim. Né? E não é só físico. Né? Também tem técnica de investigação, como fazer engenharia social, né? Para enganar as pessoas, enfim. Né? Lavagem cerebral, propaganda, todo tipo de coisa para... A pressão é intensa, né? É treinamento BOP. Né? Pede para sair. Um membro da Teia dos Punhais é uma coisa que... Jesus, né? Credo, deve ser uma coisa bem embaçada. E é tipo assim, tu pode errar uma vez. Se tu repetir qualquer erro, execução sumária na hora. Né? Então, é um método meio espartano, assim, né? Não funcionou, eles jogam do penhasco, assim. Nossa, impressionante. Né? Depois acho que os Leopardos de Sião, né? Os Leopardos de Sião. Esse é um nome de uma divisão que já foi usada várias vezes e aparece e desaparece dentro do clã Samita. Esse grupo, tradicionalmente, eles têm pretensões a títulos e são compostos por membros bem radicais dentro do clã. Né? E eles têm uma ideia de vingar o povo de quando eles eram mortais. Né? O último aparecimento de algum membro dos Leopardos foi no final dos anos 40 e foi com um ancião que se intitulava Zev Benziol,
né? Literalmente o lobo, filho de Sião, né? E ele liderou 8 assassinos, né? Muito habilidosos em uma matança de membros da Camarilla, né? Que estava indiretamente ligado, apoiavam a ascensão do partido nazista. O Benziol foi dilacerado numa caçada de sangue em 1951 aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Mas não antes que os seguidores dele causassem mais de 50 mortes finais, né? Então, os caras fizeram um estrago tremendo. Nossa, 50 mortes finais é muita coisa. Né? Fora as execuções de mortais alemães e austríacos no meio da Segunda Guerra. Né? Esses aí, então, eles eram mais ligados ao movimento político, então. Sim, eles têm um peso muito forte dos judeus aqui nesse grupo. Né, nos Leopardos de Sião, né? E depois da destruição do Benzion, os protegidos deles se espalharam, acabaram virando despojados e se perdeu, assim. Faz sentido, eles já tinham um caminho bem diferente da vertente do clã. Faz sentido, depois que eles acabaram perdendo o líder deles, cada um ir pro seu canto e talvez continuar o trabalho de forma mais silenciosa. Hoje os Leopardos, eles são cismáticos. Foram pra Camarilla. Então, que estranho, né? Eles passaram o terror na Camarilla, agora foram pra Camarilla. Né? Atualmente, né? De novo, esse é o grupo que surge e some e ele vai se alterando, pelo que nos parece aqui. E ele é um grupo pequeno, é um grupo composto por 20 assamitas. E eles ficam lá em Israel. Eles ficam por lá. E aí, por fim, a gente tem o Clube dos 1000 Metros. Esse é um clube que ele foi fundado por um assamita que matou um alvo, acho que se não me engano, com um tiro de rifle. Que era mais ou menos 1000 metros, eu acho. Isso, ele era um atirador de elite da Marinha, né, nativo de West Virginia, que ficou ofendido com alguns insultos de alguns árabes assamitas, né, contra a raça e contra a arma, enfim. Ele tinha uma caçada que ocorria dentro de uma área de mais de 250 quilômetros. Né, e o atirador esse preparou uma emboscada para o perseguidor dele e atirou no pescoço. Decepou a cabeça. A 1 quilômetro de distância, decapitando ele. Nossa, né? Um tiro de 1 quilômetro. O cara um tiro de fuzil. O cara era brabo. Não é fácil. Que nem tem aquele memezinho assim, caralho, esse maluco é brabo. Mas assim, o Clube dos 1000 Metros é mais um reconhecimento informal do que uma organização. Se não me engano, alguém que dá um tiro longo, eles meio que convidam, uma coisa assim, né? Basicamente, sabe, qualquer assamita que matar outro vampiro a mais de 1000 metros é considerado membro do Clube dos 1000 Metros. 1000 metros. Bacana pra caramba. E aí tem aquelas discussões de que tipo de morte é considerada legal, né? Ficou muito vago, assim. Né? Mas também não é uma coisa tão oficial, então... É mais uma brincadeira, talvez, interna do clã. Isso. Bom, passado isso, a gente tem agora as disciplinas do clã assamita. Que, né, as comuns são rapidez, ofuscação e quietos. O livro do clã, ele descreve, né, essas disciplinas da maneira que o clã possa utilizá-lo. Mas eu trago aqui para vocês o que é o quietos. Os jogadores que representam os assamitas podem querer conhecer a etimologia e a pronúncia de quietos. A disciplina teve uma variante de nomes ao longo da história. O nome atual é derivado de uma expressão em inglês médio, quietus et, que pode ser traduzida como ele está livre, e era para ser utilizado como uma isenção de responsabilidade. Neste caso, significa anular o peso da culpa através da punição adequada. Em seu uso moderno, quietus pode significar um acordo final, como uma dúvida ou uma obrigação. Morte. Fim de uma atividade ou algo que silencia ou suprime. Os assamitas eruditos pronunciam quietus e não quietus. Ou seja, pela primeira vez nós tivemos uma referência de como se fala. É quietus e não quietus. É quietus, então. É quietus. Como não tem acento, né? Eu diria quietus. 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 E não quietus. Quietus. Imagina eles pronunciando. Eles falam tudo rabila. Se tiver aí nos ouvindo alguém da área da linguística, seria, ou correlato, seria muito bem-vindo a colaboração. Com certeza. Que mesmo a explicação do livro não é suficiente. Ficou vago ainda. Imagina. Quando os caras fazem, ainda fazem mal feito, né? É pra ferrar. Dá pra botar aquelas notação onde tem acento, que nem tem nos dicionários de outras línguas. Poxa.
Daí o livro ele descreve várias metadisciplinas. O que é essas metadisciplinas? São combinações, podem ser elas de baixo nível ou de alto nível, de uma disciplina mais uma outra disciplina. Exemplo, ofuscação mais rapidez, rapidez mais quietos, ofuscação mais quietos, um nível mais um outro nível, que o próprio livro descreve, fazendo assim um outro efeito mágico, um outro efeito... Uma alteração do efeito. Exato. Um empilhamento do efeito. Normalmente as metadisciplinas são para criar um efeito, vamos dizer assim, combinado de duas disciplinas. Normalmente, pelo menos pelo que eu lembro que eu li do Vampira Máscara, pode estar equivocado. Não tem como tu usar duas disciplinas ao mesmo tempo. Não tem. Já vai falar dos Abriu a caixa de Tremere. Pandora. Vamos falar dos Tremere, cara. Você apaga e deleta toda a gravação dos Assamitas, vamos falar dos Tremere. Não, eu nem ia falar sobre eles. Tu vai falar de mente focada. Não, E a mente colocada não deixa? Mente focada. Efeito mágico. É quem? A mente colocada deixa ou não deixa? Efeito mágico. Tá, então tá, beleza. Respondida a minha pergunta. Estamos falando de disciplinas, não de efeito mágico. Respondida a minha pergunta. Vamos trocar para qualidades e defeitos. Ou quer falar mais alguma coisa, John? Isso era pra ser o Eu podcast dos nem Assamitas. gosto de falar nada. Qualquer oportunidade, joga os Tremere ali no meio. Era pra ser o podcast dos Assamitas aqui. Ele não entende, ninguém gosta dos Tremere. Começar a falar dos ventos aqui também. Não é? Pode falar. Não, porque é podcast dos Assamitas. Bom, daí nós temos qualidades e defeitos, né? Que, a princípio, o Clan Book, ele nos dá apenas 2 defeitos e qualidades. Que é o viciado em magia, tá? Um defeito físico. E o inquebrável, que também é um defeito sobrenatural. Ambos de 3 pontos. Que vocês podem encontrar na página 77, caso vocês estejam curiosos. Isso aí são, vamos dizer, qualidades e defeitos mais voltados pro clã Samita. Seriam mais Exato. prováveis de serem achados dentro do clã Samita. Daí, passado isso, o livro ele te dá uma mecânica de como montar um personagem. Depois de toda essa explicação, ele te diz, tu quer montar um personagem feiticeiro? Ele te dá uma explicação e um norte de como tu fazer de uma melhor maneira. Um guerreiro, um vizir. Ele te dá vários exemplos práticos das pontuações iniciais que o livro Vampiro à Máscara te dá. Tá ali, o livro de referência tá ali pra auxiliar, né? Na hora de construir um lançamento. Exato. E passado nisso, nós temos os notáveis, né? Nós temos os personagens notáveis, da quais nós temos alguns muito fortes, outros não tão fortes, mas muitos conhecidos. Aqueles, vamos dizer assim, que seriam aqueles vampiros dentro do clã Samita que mais chamam a atenção. São aqueles notáveis dentro do clã que provavelmente eles são conhecidos até fora do clã. Exato. Vou começar então, se vocês me permitem, falando sobre uma não tão poderosa, né? Ela é forte o suficiente, mas vou falar sobre Fátima, a primeira mulher assamita. Ó, Fátima embaçada, meu. Qual é todo o nome dela? Eu acho que tá bacana o nome Fátima al-Fakat. Fakat. Eu ia dizer Alfaquim e errar feio. Fátima, ela foi abraçada em 177 depois de Cristo. Peraí. Quanto? 177. Depois de Cristo? Desculpa, 1077. 1077. 1077. Tá dizendo que é fraquinha? O bicho tem quase 1 milênio. Tá, peraí. Eu estou dizendo que ela não é tão forte quanto os outros que vamos citar. Caramba. É isso que eu tô te dizendo. Imagina o resto. A mulher tem quase 1 milênio. E ela é fraquinha. Bom, Jesus, credo, meu. O bicho nem tem mais onde botar a ponte de disciplina. Não tem mais onde socar. A ficha de personagem é na horizontal, né? Vai caber mais bolinha. Mas ela é fraquinha. Sim, você é mole. Você errou. Você tira da... Eu faço personagem agora e mato ela. Você te mata com o DTFON. Sai do soco com ela, já era. Mato ela na porrada. Não precisa nem na faca ou algo do gênero. bom, ela é de 7ª geração e o senhor dela é o Tetmes. Mas é fraquinho. Mas Com Você certeza. te assusta com o boi, aquele do Chaves, sabe? O carrinho de boi. ela atualmente ela se considera uma independente, tá? O clã Samita considera ela como uma foragida. É estranho, né? Porque o clã Samita já é independente e ela se considera uma independente. É uma foragida dentro do clã, no caso. É que ela não tá... Despojada. Pois então, ela não está em nenhuma dessas fileiras. Mas a Fátima, né, é meio que um mistério, né? Ela tem lá uma relaçãozinha com a Lucita.
Pois então, o que acontece? A Fátima, ela foi contratada, ela foi designada pelo Al-Sharad para matar o ancião Monsada, tá? Que é um ancião Azombra, e ela teve a ajuda da Fátima para conseguir esse feito, pois anteriormente o seu senhor... A Fátima teve ajuda da Fátima? Desculpa, entendi. perdão. A Fátima teve a ajuda da Lucita. Ah, tá. Ah, A Fátima teve a ajuda da Lucita pra matar o Monsada. Porque anteriormente, tempos atrás, o seu senhor, Tetmess, teve essa mesma missão de matar o Monsada. Mas ele não conseguiu. Ele não Ué? conseguiu. Também, né? O Monsada é foda pra caralho. É uma sombra. Ele É uma sombra. Ele é bem embaçado. Sim. Daí o que acontece? Nas noites atuais, a Lucita ajudou a Fátima e seu senhor a entrar dentro da mansão, dentro da igreja onde residia Monsada, fazendo assim o Diabler em Monsada. É interessante até a gente comentar isso, porque provavelmente o Tetmos deve ter tentado destruir o Monsada, sei lá, 1200, 1400, 1500, não importa. Então nessa época aí nos Assamitas ainda tinha aquele voto, né, que se um Assamita Exato. fosse sobrepujado por o alvo, todo o clã não podia caçar ele, né? E quando chegou nas épocas atuais, eles tocaram, não tamo nem aí pra essa lei, e aí destruíram ele. Sim, porque até então, até Al-Sharad não estar desperto, existia essa lei. Ele despertou e começou a designar. Daí, nisso, o que eu mais posso dizer sobre Fátima? A Fátima, ela é oriunda do Antigo Egito, tá? E no próprio Antigo Egito, ela se mostrou uma humana, uma mortal muito, muito capaz. Ela se mostrou uma humana capaz de aprender e dominar essas artes mortais. E isso chamou a atenção de vários anciões de Alamut, que levaram ela e julgaram que ela seria uma Assamita capaz de ser uma arma mortal. A arma mortal deles. Legal, bacana. Ela tem uma relação com a Lucita, não tem? Ela não Sim. é apaixonada pela Lucita? É uma relação de amor e ódio entre as duas. Eu acho que ela é apaixonada pela Lucita. Sim, as duas, elas se amam, se odeiam. Isso aí é uma bola de neve. Depois ela acabou se exilando numa caverna com Sim. o tempo. Esse material dos notáveis a gente acha no suplemento Most Wanted, correto? Exato. Também. Também se acha lá. E também tá na wiki da própria White Wolf. né? Uhum. Liz, quer complementar? Quer responder o que o Marcos falou nos comentários? Vou responder ao Marcos, então. O Hassan bin Sabah, tem uma matéria no super interessante sobre ele. Ele foi o primeiro terrorista islâmico. Ele fundou a Ordem dos Assassinos no século XI. Tá, mas uma pergunta. Ele falava Halu Akbar? Ah, não, esquece. Não pegou a referência. Eu não peguei, desculpa. Sério isso? Pô, tem meme disso. Desculpa os nossos telespectadores, mas aqui a gente teve um pequeno momento de uma combinação de sono, muito açúcar, muito café. Aliás, privação de sono, muito açúcar, muito café. Pode ser domingo de meme, noite. cara. Sim, com certeza esse é meme. Pô, Alala com bar, cara. Halu Akbar é o que... Até naquele... Isso, sim, é mais ou menos isso. Que nem no Arquimedes lá, o terrorista morto lá, que tem um bagulho no YouTube e fala do Alala com bar. Exato, Halu Akbar. Tentando... Silence! I kill you! Exatamente. Meu Deus. Ele Bah. poderia ser um assamita? Não sei. Sério que tu nunca viu isso? Não viu o Arquimedes? Meu Meu Deus. Deus. Ladies and gentlemen. Ela não viu o Ela Arquimedes. não viu isso. Sai daqui, infiel. Sai daqui, Nós Peraí, temos uma então. primeira infiel. Desculpa, Marcos, não vou responder tua pergunta. infiel. Vai, continua aí Vai, falando continua. sobre ele. Tá, vamos voltar lá. O Hassan bin Sabah, ele era persa. Ele fazia parte de uma facção religiosa do Islã, o Ismailismo. Que eles eram mal vistos pela comunidade porque eles eram os assassinos. Eles dominavam o Egito e uma parte da África. Em 1090, o Bin Sabah, ele foi preso e lá nessa prisão ele estudou alquimia, astrologia e essas coisas. Ele foi morto em 1090? Não, ele foi preso em 1090. 1090. A primeira cruzada, ou a segunda, foi em 1099, né? Quando os cristãos entraram em Jerusalém lá e passaram... Sim. Será que essa confusão ele foi solto? E depois teve o conflito com os templários?
O que diz aqui é que ele passou os últimos 35 anos da vida dele recluso nessa fortaleza, onde ele foi preso. Nossa. E estudando alquimia, astrologia e ciências ocultas. Que não sabe. O Bin Sabah, ele deu nome ao movimento dos assassinos como Ad-Dawa al-Jadida. Eita! Alguma coisa assim. Mas claro que esse nome não pegou, né? O nome que ficou foi a corruptela de Al-Hashishin. Alguma coisa assim. Assassin. Isso aí. Essa coisa. Que quer dizer usuários de haxixe. Né? Acho que o Marco Polo escreveu um livro que fala que os assassinos usavam de uma substância que era o haxixe antes de executar os assassinatos deles. Tem bem confirmação se era real ou não. Eles falavam que ele era muito ferrenho na sua religião. Tanto que uma vez ele pegou o filho mais velho dele bebendo vinho, que é uma coisa que é proibida pela lei islâmica. E ele condenou ele à morte, porque ele tava bebendo vinho. Mas não sabia que no Islã não podia beber vinho. É o que diz. Tá escrito aqui, pelo menos. O bagulho é Super bem- interessante, falou. Sim, tem que depender. De novo, quando a gente fala de um mundo islâmico, a gente tá falando de uma coisa que é muito ramificada e tem muitas vertentes. Chiitas, suítas, enfim, são duas mais conhecidas. E algumas delas censuram o consumo de álcool. O Vampeta contou uma vez uma história desse, né? Que ele foi preso porque ele tava bebendo lá quando ele tava O jogando lá. jogador? Aham. Bom, Ele jogou lá pra esses lados da Arábia, não lembro onde é que foi. E ele contou Sim. que ele gostava de beber, né? E aí ele tava lá naquele local, um amigo dele ensinou ele a fazer vinho. Ele tentou fazer um vinho artificial lá, e aí os caras pegaram ele com o negócio do carro e prenderam ele. eita. E aí teve que o diretor do time de futebol ir lá pra tirar ele. Eles foram os precursores. É isso aí, tu consegue. Blá, blá, blá. Isso aí. Da palavra assassinos. Antes deles, ela não era usada pra quem matava. E daí ali no século XIV, que eles começaram a usar assassino pra matar por causa deles. Eles matavam muito pessoal político, gente alta, pra Sim. controlar. E quem era contra a religião deles também. Também eles passavam faca. Bacana. Eles tinham, acho que, o costume de usar 3 assassinos, né? Eles diziam que 3 punhais era melhor que 2, uma coisa assim. Aqui não sei. Era tipo, eles andavam em 3, né? Porque se os 2 que tentassem assassinar o cara falhassem, o terceiro podia tentar vir e terminar o serviço. Boa. Daí depois dele, nós temos o Jamal. Jamal, considerado Marte pelos Famoso. cismáticos. Exato. O Jamal, que ele é de 4ª geração, né? Filho do próprio Hakim. Caramba. Ele é ex-ancião de Alamut e ele teve sua morte final no início dos anos 2000. O Jamal, que ele é ex-califa e ancião de Alamut, ele teve sua morte, né? Como já foi dito anteriormente, mas durante as guerras sagradas que foram travadas sobre a Terra Santa, o nome de Hashashin era um nome de pavor, e de todos os Hashashin, nenhum nome era maior ou mais terrível que o do próprio Jamal. E ele foi sempre um muçulmano fiel, desde seus dias como mortal, que ele alcançou sua proeminência no século XII, tornando-se califa de Alamut. E durante a revolta anarquista, ele foi enviado pelo ancião para destruir o Drácula. Que legal. Exato. Então na época dele, ele era o bicho-papão. Ele era o bicho-papão, mas retornou a Alamut séculos depois, carregando a cicatriz de batalha e... Não way. Não rolou. Não rolou. Não conseguiu matar o Drácula. Drácula, né, Mas cara? também, né? O Drácula, né? Não mandaram ele matar mata aquele neófito ali. Era simplesmente o Drácula. Não, e isso... No território do Drácula. Só que assim, essa batalha do Jamal, ninguém sabe. Só o Só Duat o e o próprio ancião. ancião sabe. Exatamente. E depois disso, o ancião cometeu suicídio pela vergonha em ter perdido isso aqui. O Jamal voltou todo errado, cheio de cicatrizes, uma batalha violenta, ainda vivo, mas todo errado. Só contou pro conselho e pro ancião, e o ancião se suicidou. Aconteceu do Jamal ser o mais velho disponível no momento e acabou assumindo o trono negro. Exatamente. Pois é, deve ter sido bem bizarro. Imagina, tu chega ali e diz, mata aquele turco lá tá enchendo o saco lá na Turquia lá. Aí tu manda o teu melhor guerreiro e o cara volta mancando. E isso aconteceu em 1497. Foi a data exata do acontecido. Isso mostra que o Drácula, o bicho é brabo. O bicho é sinistro.
Daí ele ficou conhecido como o astuto e eficaz velho da montanha. Embora, né, claro que a sua fé muçulmana incomodasse muitos dos adeptos do caminho de sangue. Ah, com certeza. O caminho do sangue... Porque eles não conseguiam conciliar o caminho do sangue com a fé muçulmana. Ele prega muito o Hakim como centro do credo, né? E que tu tem que se aproximar dele, que tu tem que, entre aspas, quase venerar o Hakim, né? E a fé muçulmana prega outra coisa totalmente diferente. Daí, quando Urshug surgiu, Jamal foi o primeiro filho de Hakim a qual o pastor, né, que é o apelido de Urshur, foi se comunicar. E Jamal ele se recusou a renunciar à fé em favor da devoção a Hakim. Daí ele foi empalado, né, foi saqueado e exibido o cadáver, né, sobre o trono negro. Ah, faz sentido, porque o Al-Asharad ia se morder, né? Imagina que o Jamal tava no trono negro ali há séculos, aí o Piá Boladão acorda, estaqueia o cara e ainda fica exibindo o corpo do cara dentro de Alamut. Exatamente, daí ele colocou ali no trono negro exibindo o cadáver. Faz sentido? O Piá Boladão é boladão mesmo. Sim, é boladão. Caramba. Bom, aí foi a partir de então que começou o cisma do clã. Foi onde iniciou o cisma. Exato. Daí esse foi uma história resumida de Jamal. Daí nós temos Urshug e Al-Sharad. O Urshug a gente já falou dele no primeiro podcast. Exato. Ele é um dos notáveis, mas como ele é muito notável, a gente antecipou a história dele. Ele foi antes dos notáveis, ele é o notável dos notáveis. Ele é o ancião dos notáveis. E nós temos então o Al-Sharad. Literalmente. O Al-Sharad era o Amir, né? No caso ali do clã Samita, da casta de feiticeiros. Ele é considerado o maior feiticeiro, o maior mago, né? Existente. Sim. Que é o cargo dele engloba, né? Ele foi criado, acho que lá no início, lá, né? Das guerras que existiram com os Bales, né? Sim. Ele nasceu no ano 1500 a.C. Ele é da 5ª geração e o senhor dele é o Urshug. É o senhor dele. Sim, ele criou do Urshug. É. Imagina, o Urshug criou ele. E ele é o maior mago do universo. Uhum. Não deixa, né? Depois do Urshug. Depois do Urshug. Que é só o ancião. Uhum. Só. Que é só o ancião. E vale lembrar que ele, né, ele se juntou com... Ele teve a iniciativa de ir para Camarilla, né? Juntou vários membros ali que não estavam contentes e rumaram para Camarilla. Imagina, ele ficou ofendido com o ato que o próprio senhor dele realizou, né? Exato. Ele foi contra o senhor dele realizando todo esse ato. E vale lembrar também que ele nada mais era do que um mago mortal. Por isso que ele era o pica. Ele era embaçado. Melhorou bastante. Ele era embaçado. O maluco era bravo. Nós temos também uma figura notável, o Tegirius, né? Que era ali da parte dos vizir. Que ele acompanhou o Al-Sharad quando ele aconteceu a cisma, né? E o exílio. E considera-se que provavelmente ele vai ser o primeiro Justicara Samita, porque é ele que tá fazendo toda a parte burocrática junto da Camarilla. Só um pequeno adendo aqui, tá? Sobre Al-Sharad. Que quando ele era um mago mortal, ele era caçador de demônios. E ele se aliou ao próprio Hakim e sua progenie, enquanto homem mortal. E na presença de outros imortais, outros vampiros, eles tentaram matá-lo. Mas ele se provou digno de ser abraçado pelo Al-Sharad, pelo Urshur. Imagina, então ele tava lá naquelas guerras contra os Bales como humano. Como humano. Ele era um humano naquelas guerras. E ele ajudou a deter a ameaça Bale como humano. Exatamente. Imagina. Are you scared? O cara é tipo meia-noite, né? Lutou sozinho lá contra 1000, não sei o que. Exato. O cara é sinistro. Uma coisa que é interessante comentar também, já que a gente tá chegando no final do podcast, é sobre a parte da quebra da maldição dos Tremere. Pelo que eu andei olhando ali, pelo que eu entendi. Os Tremere, quando foram amaldiçoar, né? Os Assamita, eles fizeram aquele ritual da pirâmide, né? Todos eles se juntaram, sim, todos os 7. uniram forças e tocaram a maldição. E provavelmente os feiticeiros não conseguiram quebrar em 500 anos essa maldição porque eles tinham um pensamento muito singular, né? Então eles estavam tentando achar uma maneira, um ritual que talvez eles fossem fazer, mas eles não pensaram assim, em mesclar todo o poder da casta pra tentar quebrar essa coisa. E o Urshug, quando ele acordou, a primeira coisa que ele fez foi isso. Ele organizou um ritual aonde, quando aconteceu, ele puxou um pouco do sangue de cada feiticeiro que era cria dele, um pouco do poder da casta mágica, pra conseguir quebrar a maldição.
Então ele fez sozinho quase o mesmo processo que os Tremere fizeram em grupo. Sim, porque, querendo ou não, foi um ritual coletivo para amaldiçoar um clã e este feiticeiro sozinho pegou poder coletivo para quebrar a maldição. Ele fez quase a mesma coisa. Então muitos feiticeiros até o ano de 2000, quando eles iam conjurar uma magia, alguma coisa, eles tinham que pagar um ponto de sangue a mais. Exato. Porque eles ficaram enfraquecidos, porque quando o Shug fez isso, ele acabou enfraquecendo de forma individual cada feiticeiro. E ele fez quase um ritual da pirâmide sozinho. Bom, e acredito eu que nós já estamos chegando ao fim, então, com esse relato. Acho que a gente conseguiu dar uma boa visão, aprofundar e enfim, estabelecer as características principais do clã e que são bem complexas, né? Assim, é um clã, assim como a cultura muçulmana, é um clã com muita divisão, muitos pormenores, muito detalhamento. E com uma história bem rica. Com uma história muito rica, muito profunda, assim. Tanto que tivemos que dividir em 2 partes essa história, esse clã. A gente conseguiu pincelar ali os principais tópicos e mesmo fazendo isso, era vamos dizer assim, um conteúdo bem extenso pra ser... Não, e sendo que ficou faltando muita coisa. A gente não aprofundou em um monte de itens que a gente passou, assim, pincelamos. Ó, parece que tem um negócio aqui. Exato. As cátedras, existem cátedras. Mas, assim, ó, caso você esteja curioso sobre algum ponto que não foi mencionado, nos mande um recado. Isso, deixa um recado no blog, mande um e-mail, nos acione pelas redes sociais. Que a gente vai respondendo conforme a gente vai... Manda um Twitter pra gente. Também. O melhor tempero do podcast é a contribuição de quem escuta. A opinião de vocês nos alimenta pra gente produzir mais algum conteúdo de acordo com o que vocês querem ouvir, né? Afinal, é pra vocês. Com certeza. Eu vou dizer, sim, como opinião pessoal, que explorar de novo o Clã Samita foi muito bacana, né? Relembrar toda essa história foi demais. Com certeza. Falar sobre o clã Samita, quero dizer. Bom, eu só tenho a agradecer aí pelos amigos que me convidaram a essa empreitada aqui. Eu tava algum tempo longe das mesas. Foi bom realmente entrar em contato com esse universo de novo, reativar coisas, aprender coisas novas e participar dessa experiência. Sabe, né, que os microfones estão abertos. Sim, tem que cuidar o que fala. Exato. Não sei se tem isso que queria dizer, mas foi o que eu entendi. No podcast dos Tremere, provavelmente a gente vai amordaçar o Henrique e não vai falar, só a gente vai falar. Isso, os Assamitas. A gente vai falar dos Assamitas, que a gente não conseguiu, né? A gente vai terminar os Assamitas no podcast dos Tremere. Isso. Vocês precisavam ver a cara de indignação do Henrique aqui. Nós vamos dar a nossa visão desses usurpadores nojentos. Dos usurpadores? Desses caras aí. Bom, gente, vocês querem deixar algum recado final? John? Não, eu só tenho a agradecer mesmo. Liz? Nós que agradecemos, pode. Vou falar das redes sociais. Vai lá, toca a ficha. Instagram é @Vale das Trevas. Facebook, fb.com/Vale das Trevas Ponte. Twitter, @Vale das Trevas. O blog, valedastrevasponte.blogspot.com. E o e-mail, valedastrevas@gmail.com. Rafael? Eu queria agradecer a todo mundo, né? Estamos aqui novamente reunidos. E mandem comentários, interajam conosco através das redes sociais pra gente poder moldar melhor o conteúdo. Com certeza. Bom, então é isso, minha gente. Aqui quem fala é Henrique Ferraz e vamos nos despedindo até aqui. E esperem a gente para o próximo e assombroso podcast. Que as sombras os acompanhem. Eu sou o Rafael Damasceno e provavelmente vai ser bem, vamos dizer assim, vamos estar na penumbra no próximo podcast. Das sombras, da escuridão, da mesa de gravação. Fala algo assustador, poxa! Que os guardiões estejam com vocês. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Falou. Tá valendo? Não, vamos tocar. Depois ele que corta. Depois eu me fodo. Não, eu dei até um sinal aqui pra sinalizar que parou. Deve ter um pico de coisa lá. Um pico de silêncio. Não, um pico de... Tá ligado que tudo isso depois, quando eu for editar, eu corto e boto no final, né? Ele faz um... Eu boto no final. Te lembrou do Supremo? Tu tá ali
Tu tá aí te aguentando e te lembrando do Supremo, Me né? veio na cabeça da hora, cara. Ô, meu, acredito em tudo que eu te falo, porque tudo que eu falo é supremo. É que assim, ó, só pra dar... Atualiza o pessoal aqui. Será que esse cara é assim, da Tia Laúcha? Não, meu, acredito em tudo que eu falo, É que mas assim, tudo que eu ó, falo é pessoal, supremo. vou contar uma pequena história, tá? Estava eu, Rafael e mais alguns outros conhecidos falando sobre Magic the Gathering, um jogo de cartas. E nisso a gente tava comentando e chegou um cara, que eu não vou dizer o nome dele, e ele se disse, meu, eu sou Supremo, cara. Sou Supremo, daí a gente, sai daí, cara. Cara, escuta o que eu digo, que tudo que eu digo é Supremo, cara. E se eu tô dizendo é porque é real, cara, porque é Supremo. Desde esse dia ficou conhecido como o Sim, Supremo. O Supremo. Então ele é tipo a internet. Se ele fala, é verdade? É exatamente isso, Tipo isso. Ele Tá chegou no no... Facebook, é verdade. ele Recebi chegou... um videozinho no WhatsApp. ele chegou num cara lá e disse assim, meu, mandou, pra quem joga Magic vai entender, troca umas cartas do teu deck aí, porque tudo que eu falo é Supremo, meu. As tuas cartas aí tu não vai conseguir ir muito longe com esse teu deck. Bom, nós, né, na hora caímos na risada, desvirtuamos, mas ficou, tipo, gravado na cabeça o Supremo. Então agora falou o Mestre Supremo, a gente já falou do Mestre, mas tem o Mestre Supremo. Na hora me veio o Tá cara, chamando cara. aí de gravado na cabeça, eu chamo de trauma, né? Mas tudo bem. Não vamos brigar pela palavra, né? Não, mas, ô John, tu conhece o Supremo. Não, o Supremo é... Tu conhece. Conheço o Supremo. Tu conhece o Supremo. Ai, meu Deus. Sim, sim. O Supremo é Supremo. Não me conta, eu prefiro não saber. A ignorância é felicidade. É um Não. outro vítima da Fátima. Mas vamos tocar aí pelos assamitas. Desculpa aí ter cortado, mas aqui não deu pra segurar. Pessoa a designar. Nossa, é aqui que estralou, não foi? Não, foi ali? A porta porta abriu abriu sozinha. Ah, deve ser corrente de vento. É o espírito zometeiro.